Agora a gente vai falar da liberdade do Cristo. E a liberdade do Cristo nada mais é do que a obediência. Todo mundo achava que o Cristo era um revolucionário. O Emmanuel coloca nessa mensagem, não sei se foi distribuída, parece que não, mas ele coloca nessa mensagem que eles acreditavam que o Cristo era uma espécie de petroleiro. Fui procurar a origem dessa palavra, né, que é o petróleo, aquela pessoa que bota fogo nas coisas, né, aquela coisa assim incendiária, né, aquela coisa de combustível. E na verdade o Cristo não tinha essa característica. Ele foi a pessoa que mais respeitou as convenções humanas, mas ele atacou algumas outras coisas que as pessoas confundiram esses ataques, porque na verdade ele estava atacando a hipocrisia e alguns conceitos morais muito baixos que nós tínhamos à época, que ele não veio para dar guarida a isso. Mas ele respeitou as convenções, e o que é diferente a gente entender, o que é melhor a gente entender, é que no fundo, apesar, não é, de toda os abusos, os excessos que os nossos irmãos romanos tiveram ao seu tempo, à sua época, parece que ele não estava nem aí para os romanos. Não sei se vocês conseguem perceber isso nos evangelhos. Então ele conversava com algum outro romano, mas o poder que os romanos tinham, aquela coisa de persuasão, aquela coisa de impor medo, aquela coisa, ele não tinha medo de nada, nem com os romanos, nem com os seus compatriotas. E o que era interessante, porque naquele tempo já existia um movimento para sair da subjugação romana, do jugo romano. Tinha lá um grupo de pessoas que queriam libertar Israel do jugo romano. Inclusive houve aquela confusão na hora das prisões, todo mundo sabe, naquele julgamento fatídico, não é? E aí pegaram aquele que estava promovendo esses atos de libertação e confundiram e criaram uma situação constrangedora com o Cristo, condenando o Cristo e libertando aquele que era contra o sistema. Olha que interessante, o Cristo nunca se opôs ao sistema, muito pelo contrário, ele fazia tudo o que era possível para atender às leis, inclusive na cobrança de impostos, que os nossos irmãos hebreus detestam. Todos nós detestamos pagar imposto, né? Porque é imposto, né? Porque se fosse espontâneo, acho que ninguém pagava, não sei como é que seria, mas enfim. Ele, num determinado momento, vocês devem se lembrar daquela passagem, que vem lá um tribuno cobrar os impostos de Jesus, ele manda o Pedro, então, jogar lá, acho que uma linha, ou pescar, ou fazer alguma coisa, retirar um peixe, abrir a barriguinha do peixe, porque lá existiam 2 moedas, e ele manda pagar com aquelas 2 moedas o tribuno romano, o tributo romano. Olha só que interessante. Então ele respeitava. Lembram da passagem que nós temos lá também, não é? Dai a César o que é de César, aí vem aquela história, né? É permitido para pagar tributo a César, e aí uma pegadinha que ele transformou numa lição imorredora, ou seja, de quem é que é a moeda que está aí? Ah, é do César, então dá ao César o que é do César, respeitando a legislação naquele instante, naquele momento, ainda que ela pudesse ser a mais absurda possível, não é? Então, essa ideia de que veio revolucionar, veio criar problemas com as instituições, mudar todo um rumo de alguma coisa, é totalmente equivocada, porque ele convida-nos, todos nós, a buscar a obediência e a buscar ao cumprimento dos próprios deveres. E aí me lembra algumas passagens. A primeira que nós temos hoje em lição é uma passagem que o Paulo coloca lá em Gálatas, no capítulo 5, item 1, que é a da mensagem de hoje, que ele fala que o Cristo veio para nos libertar e que a gente não precise voltar de novo a ser escravo. Mas libertar-se do quê? De governos, de pessoas. Aí vem o estado espiritual de liberdade. Esse é diferente, porque a gente pode estar dentro de uma cadeia e estar se sentindo livre. Aliás, não existe nada que possa aprisionar o nosso pensamento. Já pensaram nisso? Então a gente está preso numa cadeia ou num cativeiro, em alguma coisa, e nós temos liberdade de pensar, ninguém consegue conter isso. Então vejam que na verdade o Cristo veio mostrar para a gente que a maior liberdade que nós temos é a liberdade moral, é a liberdade de consciência. E aí ele convida a gente a fazer exatamente isso, a cumprirmos com os nossos deveres da forma mais rigorosa possível.
E aí você pensa assim, poxa vida, mas isso que é liberdade? Para o Cristo é isso que é liberdade. Termos disciplina e cumprirmos com os nossos deveres. E aí a gente vai pensando, porque no fundo, quando a gente não cumpre um dever, aquele troço aprisiona a gente. Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de perder uma oportunidade de fazer alguma coisa boa por alguém. A gente perde aquela oportunidade e fala, puxa, podia ter feito isso. Às vezes você está lá dias e mais dias adiando uma visita a um hospital, um ente querido, uma pessoa querida que está lá adoentada. Quando você resolve ir, quando chega a notícia, não conseguiu ir porque ele precisou ir embora antes de você visitar. Lá a gente fica pensando, puxa vida, mas que falha minha, não é? Podia ter apertado um pouquinho os horários, ter feito alguma coisa e ter feito a visita. Então, o cumprimento do dever gera essa sensação de dever cumprido e de liberdade. Nós nos sentimos bem quando isso acontece. E aí eu vou lá no livro Paulo e Estevão. O Estevão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler este livro, tem uma partezinha em que o Estevão, o pai do Estevão acaba aprontando lá alguma coisa, os romanos acabam prendendo o pai e os 2 filhos. E o pai sofre lá a subjugação, ele é chicoteado lá, ele é amordaçado, chicoteado, ele acaba morrendo dessa forma, e aí os filhos são escravizados. Vejam só. O Estevão é colocado no navio para trabalhar como escravo no navio. Mas o Estevão tinha uma ideia de mundo e de espiritualidade fora do comum, muito acima até de Paulo de Tarso. Muito acima de Paulo. E ele foi resignado a trabalhar no navio e trabalhou de uma forma absolutamente resignada, atendendo aos princípios, atendendo às orientações, os desígnios, à vontade. Chegou uma hora em que tinha lá um senhor que ficou adoentado e ninguém queria ficar perto do homem, porque ele estava com um problema. Não era Covid, era outra coisa. Era um outro problema muito mais grave, né? Porque antigamente os problemas graves eram terríveis, não se sabia nem o que fazer. Tinha gente que mandava comer terra, raiz, folha, essas coisas. A gente não sabia, não tinha um estudo aprimorado sobre isso, né? Reza braba, tinha tudo quanto é tipo de coisa. E aí foram lá nas galeras, onde estava aquele pessoal remando nos navios. Não tinha a embarcação era dessa forma. E aí perguntaram quem poderia servir de auxiliar lá do homem, do romano, que estava doente, com uma doença muito grave, que eles achavam que ele ia morrer. Então ia pegar um escravo, para esse escravo também, depois tocar ele para fora, jogar ele no mar e encerrar o assunto do problema de saúde daquele romano. E ele se dispôs a fazer isso. Aí ele foi lá e tratou o romano com tanto carinho, com tanto amor, que o romano melhorou. Olha, ele foi cumprir o dever dele e o romano melhorou. Olha que interessante. O romano melhorou, ele se sentiu devedor desse escravo. Só que conforme ele foi melhorando, o escravo foi mostrando sinais que tinha pego a doença dele. Aí o romano foi lá intervir no dono do navio e falar o seguinte, né, com o responsável do navio, o seguinte: bom, eu devo a vida a esse escravo. Eu não posso simplesmente sepultar ele no mar, jogar ele para fora. Então vamos fazer o seguinte: deixa ele onde ele está lá, no cantinho que ele está. Quando a gente chegar perto de alguma cidade, a gente põe ele num barco e aí deixa ele à própria sorte. Se for para ele continuar vivendo, ele vai conseguir, vai vencer a doença, vai viver. E aí fez isso com ele. Ele foi até a praia, passando mal, com febre, com uma série de problemas. E coincidentemente era a praia onde tinha lá a Casa do Caminho, que era a casa administrada por Pedro, não é? E ele acabou entrando na Casa do Caminho e recebeu lá uma grande possibilidade, se libertou da doença, sobreviveu. Então vejam, deixou de ser escravo. Olha só que interessante. Cumpriu o seu dever, deixou de ser escravo. Olha só. Quando que a gente fica imaginando assim, né? Se eu vou continuar cumprindo esse dever, eu nunca vou deixar de ser escravo. Mas deixou de ser escravo. Naquele tempo, que era muito mais difícil, né? Hoje em dia é diferente as coisas, mas naquele tempo, se era escravo. Não tinha a menor chance de nada. A não ser que pegasse lá um senhor que fosse bondoso, que fosse religioso, carinhoso, que pudesse dar um pouquinho de uma vida melhor para essas pessoas. Mas ele, cumprindo o dever, se libertou da escravidão sozinho. Olha só que interessante. O romanão lá deu um documento para ele,
libertando ele se houvesse alguém que interrogasse ele sobre a situação dele, tudo, ele tinha um documento de liberdade. Então ele ganhou a liberdade, conseguiu sobreviver e ainda trabalhou pelo Cristo mais algum tempo. Então, um exemplo interessantíssimo que está lá no livro Paulo e Estevão. Ele muda, ele passa a se chamar Estevão porque na casa do caminho ele encontra o Cristo, que era alguma coisa que ele aspirava há muito tempo, porque ele conhecia bem as leis de Moisés e sabia que o Messias estava chegando. E aí ele muda o nome de Gesiel, que era o nome dele de batismo, que era um judeu, e ele passa a ter um nome de cristão, de Estevão. Aí ele passa a se chamar Estevão. Então vejam que a história dessa liberdade em Jesus é basicamente isso: continuar cumprindo com os nossos deveres, ainda que esses deveres sejam complicados. Eu vejo, por exemplo, uma mãe de família que ficou às vezes a vida inteira, não é, trabalhando pela família, pelos filhos, pela ordem da família, pela organização da família. E aí você pensa, poxa vida, ela ficou a vida inteira e de repente depois aconteceu isso e mais aquilo. Mas é que nós esquecemos que nós temos a vida imortal. Na maioria das vezes a gente se esquece disso. Nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós somos imortais. E quanto mais nós nos resignarmos e cumprirmos com os nossos deveres, mais livres nós vamos ficando. Então, por exemplo, na doutrina, quanto mais o escravo trabalhasse pela sua liberdade espiritual, mais ele se libertava espiritualmente, muito embora o corpo falasse outra coisa. Então, a gente muitas vezes confunde as situações do corpo com as situações nossas imorredoras, com a nossa imortalidade. Nós não podemos esquecer isso. E algumas vezes também a gente pede uma espécie de prisão em alguma coisa, não é? Vamos imaginar que a gente usou muito a nossa inteligência para atrapalhar a vida das pessoas. De repente a gente pede a prisão num corpinho, num pensamento restrito, onde a gente vai ter limitação de pensamento, para que isso não atrapalhe as outras pessoas. A gente vem temporariamente fechado para que isso possa nos libertar no futuro. Então, na maioria das vezes, as nossas restrições hoje de liberdade estão associadas à nossa liberdade no futuro. É por isso que nós temos que trabalhar e continuar operando da forma que nós estamos operando. Sem rebeldia, sem irresignação, sem esses sentimentos que muitas vezes o mundo fica clamando para a gente. Não, você tem que se libertar, você tem que isso, você tem que aquilo. Claro, dentro de limites hoje, graças a Deus a gente não tem o que tínhamos há 200 anos atrás, há 300 anos atrás, há 500 anos atrás, mas dentro de limites pelos quais nós precisamos realizar os nossos compromissos familiares, realizar os nossos compromissos profissionais. Fazendo isso, certamente nós estamos a caminho da nossa liberdade cada vez mais plena, cada vez maior. E aquela liberdade que depois ninguém consegue segurar, não é? Porque tem a liberdade forçada, né? O preso que força para sair da prisão, e tem a liberdade daquele preso que sai da prisão na hora certa, né? Ele recebe o alvará de soltura e sai. Então tem o preso que foge e fica o tempo inteiro sendo procurado, e tem o preso que sai porque teve alvará de soltura, cumpriu a sua pena direitinho, o período que foi determinado, e saiu com a cabeça erguida, não tem mais um problema de ser preso novamente. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos estar a caminho da nossa liberdade. Então, muito obrigado pela atenção. Trazemos aí o Sr. Clóvis novamente às palavras. Muito obrigado, senhor.